Mas essas políticas aí, direto a gente acaba batendo de frente. Houve uma escola em que eu dei aula que você aplicava a prova e se o aluno fosse mal, você tinha que aplicar uma prova substitutiva. Se ele fosse mal no substitutivo, você tinha que aplicar uma prova de recuperação. E a instrução era que para a prova de recuperação você colocasse todas as respostas no quadro, 15 minutos antes da prova. Queriam passar na marra, né, as criaturas. Era para que todo mundo fosse bem. Mas é colégio particular. Então. Porque teve uma época que era obrigatório passar todo mundo, né? Tipo, não Sim. podia rodar ninguém. Sim, porque a ideia... Bem, a pesquisa, né, que se fez é que a ideia de você reter o aluno pode ser tão prejudicial ou mais. Por quê? As pessoas não se perguntam o porquê de parar de reprovar o aluno. Mas raciocina comigo. Se você tivesse num contexto em que você tivesse que trabalhar e estudar, certo? Aí você foi reprovada e você tá trabalhando e pensa, cara, eu não preciso mais disso no mercado de trabalho, o que você faria? Eu largava da escola. Os estudos, não é? Sim. Que foi a realidade de vários brasileiros durante muitas décadas no país. Então, a nossa evasão escolar era muito maior quando nós tínhamos essa política de reprovação. Algumas pessoas que passaram pela escola aos trancos e barrancos e falam assim, na minha opinião, tinha que reprovar mesmo, sabe? Se reprovasse, muito provavelmente teria abandonado a escola. Justamente porque a política de reprovação é prejudicial em dois aspectos. Primeiro, você prejudica o desenvolvimento do aluno, porque ele vai ficar numa turma em que ele está atrasado. Ele vai ser visto como o repetente, como o incapaz, certo? E isso vai impactar na forma como ele estuda. E também vai fazer com que uma turma que você tinha pronta para 50 alunos receba 55, talvez 60, e você começa a inchar, e a sala de aula começa a parecer um presídio, né? Cabem 40 e há 100. Sabe? Então, são coisas que são pensadas antes de tomar essa decisão. Mas aí teria que melhorar o ensino também, né? Não só deixar as criaturas passando lá. Melhorar o ensino, melhorar a avaliação. Há quanto tempo, todos nós aqui passamos pelo ensino fundamental, médio e tudo mais, quantos de nós aqui, não fizeram prova? Escrita. Escrita? Prova. Eu sempre fiz prova. Sempre fez prova. Eu também. Você sempre fez prova? Sempre fez prova? Pois é. Quem está assistindo também deve ter feito prova a vida inteira do mesmo jeito. Ou é para você responder em 5 linhas, ou para você marcar um X, ou para você conectar uma linha de acordo com a outra. Há quantos anos uma prova é dessa forma? Há centenas de anos. Há quantos anos você tem uma sala de aula com um quadro, giz e as carteiras todas dispostas ali? Desde que nós tivemos a montagem da própria ideia de escola. Se nós voltarmos no tempo, na academia platônica, o Platão sugeriu que fosse dessa forma. A escola é sempre dessa maneira. As pessoas estão evoluindo, a escola não. Não adianta você colocar ali uma lousa eletrônica. Beleza, a lousa eletrônica eu faço o quê? Eu pego meu giz eletrônico e escrevo na lousa eletrônica. Não adianta nada. O sistema de avaliação ainda é o mesmo. O sistema de avaliação leva em consideração se você conseguiu memorizar conteúdos. Às vezes, muitos dos quais você nunca vai usar na sua vida. Muito provavelmente você teve aula de biologia, e teve na aula de biologia zoologia, que é o estudo dos animais. Você deve ter ouvido falar, porque isso faz parte da grade, que o jacaré não tem 4 sulcos no coração, tem 3. Que diferença faz isso para sua vida? Eu me lembro de estudar isso pro vestibular. A menos que você vá trabalhar com isso como bióloga ou como alguém que mexe diretamente com esses animais, isso é um conhecimento que não é importante. Sabe, o aluno sai do ensino que eu me médio... esqueci, eu não lembrava mais disso. Pois Agora é. que você falou que é realmente... No Senai, não sei se você conhece. Conheço. A gente não dá nota. A gente tem até números de notas e tal, mas cabe ao professor dizer se a pessoa está apta ou não apta. Então, é muito mais legal, assim, tipo... às vezes, eu via que um aluno ele não ia bem na matéria de física do som, que eu dava aula, e ele arrasava mexendo na mesa de som. Então, para o mercado de trabalho, ele estava apto. Então, eu podia passar ele mesmo se eu tirasse 0. Era bem mas aí, diferente. no caso do português, o que tornaria um aluno apto? Na época, né? porque o meu era técnico, porque, né? Então, nada a ver. Tem diversas aptidões, né? Tem gente que Sim. fala muito bem, mas na hora de escrever tem dificuldade.
Tem gente que é muito comunicativo. Eu não sei, tem tantas habilidades ali que se pode... Mas veja, eu que amo a minha disciplina, tá? E assim, sou suspeito para falar porque eu sou apaixonado demais por literatura, redação, língua portuguesa, enfim. Eu sei claramente que um aluno não precisa saber o nome. Oração, subordinado, substantivo, subjetiva, reduzida de infinitivo. Até eu que gostava de português e saía... Essa parte era chata. Para ser considerado um cidadão apto a interpretar um texto. Que é muito mais importante interpretar um texto, né? Exatamente. Até hoje as pessoas interpretam errado os textos e o que a gente fala. Essa foi a mudança que nós tivemos no Enem, por exemplo. Antigamente você tinha questões de gramática objetiva no Enem. Agora as questões avaliam a sua competência leitora. E é sempre um fracasso. Porque o brasileiro tem uma competência leitora de gráfico ridícula. Ela é quase inexistente. Tanto que no Brasil mentir com gráfico é muito fácil. Você coloca uma barrinha lá, só altera o número de 1 para 2 ali e coloca uma distância gigantesca. O cara pensa, nossa, olha esse gráfico, que diferença. O brasileiro não sabe ler gráfico, tem dificuldade para ler charge, lê uma tirinha de forma sofrível. Conto, crônica, não sabe a diferença entre conto e crônica, não consegue. Nós não conseguimos trabalhar isso. Uma das coisas que se faz muito na internet, inclusive, né, a pessoa faz um comentário e coloca entre parênteses, contém ironia. Tipo, tem que avisar que tá sendo irônico, né? Isso é uma coisa que, assim, mostra quão difusa é a nossa educação. Por quê? Se de um lado nós temos uma dificuldade gigantesca para entender textos como Machado de Assis, Guimarães Rosa, Lima Barreto, de outro lado você tem jovens que interpretam um meme assim, uma figurinha assim, que é de uma base linguística muito mais complexa. Não, agora eu quero que você desenrole aí. Como é que é? Agora a galera vai ficar... Não, eu tenho medo, porque daí você vai falar bem disso, o cara vai chegar batendo no peito. Mas eu compreendo um meme como ninguém. Mas aí que está. Eles têm que bater no peito e falar sobre isso. Então explica pra gente aí, professor, por quê? Essa é a língua dessa geração. Essa é a competência comunicativa dessa geração. E existe um problema de anacronismo muito grande que nós temos, que é assim, a pessoa é obrigada a saber essa forma, ela é obrigada a ler isso. Aí as pessoas costumam dizer, hoje o brasileiro não lê, as crianças não leem, a sociedade não lê. Claro que lê muito mais do que antigamente, muito mais. Vamos fazer um cálculo bem simples. Você me falou que lembra da época dos livros dos seus pais, certo? Meu pai tinha muitos livros em casa e às vezes eu pegava uns ali pra... Exatamente. Me interessava. Onde é que ele tinha os livros? Dentro de uma estante ou na estante, assim... Em casa? Em casa, em casa. Certo. Mas eu ia muito à biblioteca também. Ele provavelmente lia o jornal. Sim. Certo. Então, se ele era um leitor de jornal, talvez também fosse um leitor de revistas, de livros. Deveria ser uma pessoa que comprava isso. Certo? Você aprendeu a ir à biblioteca. Então... Naquela época, você precisava comprar o jornal, comprar a revista, comprar o livro ou ir à biblioteca. Sim. Certo? Então, você não tinha texto disponível para você o tempo todo. Não tinha. Você não tinha no seu celular todos os livros que a humanidade já produziu, apenas bastando você clicar ali. Você não tinha uma rede social que era fundamentalmente feita de escrita. O Facebook é fundamentalmente feito de escrita. E quantos anos foi? O Orkut, fundamentalmente feito de escrita. Quando a gente tinha ainda Fotolog, Flogão, essas coisas todas que entregam a nossa idade, você tinha a foto e embaixo o quê? Textão. O texto. E o que a gente lia? A gente lia os comentários, os scraps, as coisas todas. No Telegram, no WhatsApp, nós temos texto. Quando você vai publicar mesmo um vídeo no YouTube, se você não colocar as meta tags lá embaixo, o algoritmo não lê. Nós temos descrição do vídeo. A pessoa clica para ver quem é essa pessoa que está sendo entrevistada. Quando eu vim para ser entrevistado aqui, eu assisti controvérsias. a vários podcasts do Prosa Guiada e eu queria saber o que a pessoa fazia. Onde que eu achava isso? Na descrição do vídeo? Mas você, professor, lê a descrição. Também temos exemplo de pessoas que fazem perguntas óbvias quando
elas poderiam simplesmente visitar o perfil da pessoa, só ler o que está escrito no perfil e isso eu vejo que é uma dificuldade muito grande de todo mundo que trabalha com internet. As pessoas perguntam coisas óbvias que era só ter ido no perfil, a resposta estava ali. A descrição do vídeo, muitas pessoas, infelizmente, não leem. Isso é verdade. Mas quando você publica um texto no Facebook hoje em dia, o que vão falar? Nossa, lá vem textão. Lá vem textão. Mas por quê? A gente tem mais acesso, mas será que estamos lendo mais mesmo? Que tal a gente inverter essa lógica? Porque o seu raciocínio foi, a pessoa poderia ter lido simplesmente antes de perguntar. Antigamente, você lembra como as pessoas eram mais tímidas para abordar umas às outras? Você precisava ter confiança para chegar até alguém e fazer uma pergunta. Hoje não. Hoje as pessoas entram e já mandam para você um direct na primeira mensagem. Isso quando não mandam nudes, direto, sem dar um oi. Fiquei sabendo que você recebe nudes, depois vamos falar sobre isso. Sem dar um oi. Hoje, a comunicação, ela está configurada de uma forma diferente. Hoje, a pessoa está acostumada a fazer o quê? Eu quero saber o preço de uma geladeira. Você não liga na loja, você pergunta para o Google. Então, por que a pessoa, em vez de ler a bendita descrição, pergunta para você? Porque é assim que ela se comunica hoje. Essa é a base de comunicação. Nós fazemos a mesma coisa. E isso eu me incluo, porque eu sou professor de português, e aí as pessoas acham que o professor de português não faz isso. É claro que eu dou bola fora dessa mesma natureza. Em vez de você chegar, ler tudo, eu chego a algum lugar e falo, viu, onde é que fica, sei lá, onde é que fica o banheiro aqui? A pessoa fala, naquela placa ali, ó, banheiro. Eu poderia pesquisar, eu poderia procurar, mas quer dizer que a nossa forma comunicativa é tão mais livre hoje que eu dispenso apresentações. E a descrição, às vezes, é uma apresentação. A forma comunicativa talvez, mais então, direta. Talvez eu esteja denunciando a minha idade, então, porque na minha concepção tem muito de preguiça nisso. É claro, mas é porque a comunicação humana é baseada na lei do menor esforço. Isso é, né? Tanto é que a gente No começou WhatsApp, a abreviar tudo quanto é coisa. É isso que eu ia te perguntar. No WhatsApp, você escreve todas as palavras completas? Então, você acredita, eu tava lembrando disso esses dias. Quando eu comecei a ter acesso à internet, eu tinha 20 e poucos anos já. Então, eu tive grande resistência em abreviar as palavras. Eu escrevia todas elas por extenso. Até hoje eu rio ha-ha-ha, he-he-he, hi-hi-hi, né? Quando começaram com aquelas risadas que era um monte de consoante, uma atrás da outra, eu... Que é isso? Eu odeio essa risada. Desculpa, mas quem ri assim não merece respeito. Risada na internet é ha-ha-ha. Você ri assim, Thalita? Então sai da sala. Parece que a pessoa tá tendo um ataque. Tá fazendo assim, ó. Aliás, kkkk também não gosto. Eu rio com kkk. Não gosto. O meu é o tradicional. Mas aí fui me rendendo aos poucos. Tipo, escrevia também por extenso. Aí comecei TBM. Aos pouquinhos eu fui... Porque escrevia o você completo, com acento. Ficava ofendida quando alguém... Como assim um você com C cedilha? Como ousas? Meu Deus! Não, você com C cedilha... Você com C cedilha, não. A pessoa que escreve você com C cedilha vai pro inferno gramatical. E eu concordo com ele. Vai sim. Gramatical. Sem escala. Sem escala. Não, você com C cedilha, infelizmente. Pelo amor, né? Não tem como. Pelo amor. Então tá. Então... Existem limites. Tem limites, né? Há limites pra tudo. Mas aos poucos, tanto é que esses dias, ontem, sei lá, quando eu compartilhei um meme, né? Falando que os mais jovens têm que respeitar a gente que chegou na internet antes, que parece, nem sabia, que estão usando FDS como se fosse foda-se. Não, no nosso tempo era final de semana. Exatamente, Como fim assim? de semana. Respeita é fim de quem semana. chegou antes. Quando a gente chegou era tudo mato. Isso aí. A gente foi abrindo, tem que respeitar. FDS é fim de semana. Não é foda-se. Tá certíssimo, Foda-se, você tem que escrever VSF. Isso. Essa é a forma. Os jovens agora, eles usam FML pra falar foi mal. Nossa. FML? FML é família. É gíria. Família pra gente que já tá velha. FML é família, gente. Só que pega a geração assim de 10 a 14, FML é foi mal. Gente do céu. TNC é tomar no cu, né? Isso aí a gente já tava. TNC tomar no cu. Ótimo. Não sabia dessa. Foi mal.
Eu O que falo me família. deixa indignado quando a pessoa vai querer escrever. Você escreve versos. VS. VS. Nossa, VS. sério? Horrível. Não, uma coisa que tem me irritado muito ultimamente é que aqui em São Paulo a gente fala C, né? C. Então, só que em vez de abreviar C, é uma abreviação de você, escreve SE, como se fosse Nada a ver. Não. Como é que... Um pronome. Um pronome. Não. É C com né. Não quer botar o acento, pelo menos faz CE. Não sei como é que você vai abreviar esse C Não, aí. mas... não, vai abreviar corretamente. eu né? Não escrevo sei. CE com circunflexo. Mas... Eu também. Mas tem gente que tá Sabe escrevendo que a gente é SE velha? como C. Você foi lá fazer tal coisa? Assim, Isso aí SE. não é. Dá vontade de passar mal, né? Essa é a bendita Dá vontade. lei do menor esforço linguístico. E olha que coisa engraçada. Vocês se lembram de que nós tínhamos uma alternativa para o não? Que hoje não se usa mais? Qual? O noun. Não! Aí, ó, agora Não. todo mundo entregou, né? Não. Não! Ah, esse aí eu acho que é... N-A-U-M. Isso é uma das teses que nós temos dentro da análise linguística que comprova que, assim, você pegar uma língua e mudá-la artificialmente de uma forma que fique mais difícil de escrever, não perdura. Sim, porque esse é... Porque a lei é do menor esforço e não do maior. Vai aumentar ali o número de letras utilizadas. Aí